O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: Que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bom dia a todos. Hoje nós ouvimos no Evangelho o chamado que, pelo intermédio de São João Batista, Jesus fez aos primeiros discípulos. Mas eu gostaria de refletir nessa homilia, não tanto sobre o Evangelho, mas sobre a segunda leitura que nós ouvimos da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, uma passagem em que o apóstolo São Paulo nos apresenta uma verdadeira teologia sobre o corpo humano. E nós concluímos a segunda leitura com a seguinte exortação de São Paulo: Glorificai a Deus com o vosso corpo. Por meio do nosso corpo, nós devemos glorificar o Senhor, louvar o Senhor, adorar o Senhor, orar a Deus por meio do nosso corpo. Para entender isso, antes de tudo, é preciso ter em conta que quando Deus criou o homem e a mulher no princípio, quando Ele criou os nossos primeiros pais, Ele criou o ser humano numa perfeita unidade e numa perfeita harmonia entre corpo e alma. De tal modo que, segundo a vontade de Deus, o corpo humano ele deve ser animado, isso é, ele deve receber a vida e deve ser informado pela alma. E é isso o que diferencia fundamentalmente um corpo humano do corpo, por exemplo, de um macaco ou de um primata. O que faz do que o nosso corpo seja humano não são simplesmente as suas características, mas é o fato de, no ato da nossa criação, o nosso corpo ter recebido uma alma humana, criada à imagem de Deus. Mas além disso, no plano original de Deus, o corpo deveria estar totalmente, plenamente, perfeitamente submetido à alma, de um tal modo que a alma, por meio da razão, por meio do intelecto, por meio da vontade, governasse o corpo em direção ao bem, na obediência a Deus, no cumprimento dos mandamentos divinos. E a minha pergunta: é isso que acontece perfeitamente sempre? Não. Depois do pecado original, da desobediência dos nossos primeiros pais, se introduziu uma desordem, uma cisão, a começar dentro do próprio homem,
de tal modo que o nosso corpo não obedece à nossa alma. O nosso corpo, de alguma maneira, se tornou devedor do pecado. A nossa alma ficou obscurecida. E cada um de nós precisa constatar aquela triste lei a que faz menção o apóstolo Paulo quando diz: infeliz que eu sou, eu faço o mal que eu não gostaria de fazer, no entanto, eu não consigo fazer o bem que eu gostaria de fazer. Quem me libertará deste corpo de morte? E para completar a situação, depois do pecado original, essa desarmonia entre o corpo e a alma ficou de tal modo grande que entrou o quê? A morte no mundo. E o que é a morte, eu pergunto para vocês? Alguém sabe me dar uma definição? O que é a morte? A morte é nada mais, nada menos do que a separação entre o corpo e a alma. Deus criou a alma para estar com o corpo e vice-versa. E na morte, até a ressurreição final, eles irão se separar. E por isso vai nos causar dor e nos causa medo e tormento. Tudo para dizer que aquela harmonia original querida por Deus entre o corpo e a alma não existe mais. E diante desse fato, nós podemos ter talvez duas atitudes opostas, que são igualmente erradas. Então a primeira atitude que algumas pessoas têm é aquilo que nós poderíamos chamar, entre aspas, de um certo espiritualismo. O que eu quero dizer com espiritualismo? Desprezar a importância do corpo e pensar, tá bom, então para eu amar a Deus, para eu me unir a Deus, para eu fazer o bem, eu tenho que estar o menos possível ligado ao meu corpo, tenho que ter uma vida meramente espiritual, só pensar nas coisas elevadas da alma, e aí sim eu vou me unir a Deus. Seria um erro de uma espécie de um platonismo, um neoplatonismo, uma espécie de oposição. A alma é boa, o corpo é ruim. Isso é errado. Isso não é católico. Esse tipo de pensamento está presente, por exemplo, na doutrina contrária ao cristianismo do espiritismo. O espiritismo é uma doutrina errada por diversas razões. Uma das razões pelas quais o espiritismo é errado e absolutamente incompatível com a palavra de Deus é porque o espiritismo vê a vida como uma espécie de evolução e que num determinado momento o sujeito vai ter uma vida somente espiritual, de um espírito elevado. Mentira! Nós cristãos acreditamos na ressurreição da carne. E é por isso que São Paulo nos disse na segunda leitura que o corpo, ele não é feito para a imoralidade. O corpo é feito para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. E Deus que ressuscitou Jesus, nos ressuscitará também pelo seu poder. Você foi batizado? Se sim, foi batizado, no dia em que você foi batizado, o seu corpo se tornou templo do Espírito Santo. Se você recebeu Jesus na Eucaristia, se você logo mais vai receber Jesus na Eucaristia, o seu corpo, ele se tornou como que uma catedral, um templo, um tabernáculo, no qual você recebe o próprio Deus. Esse nosso corpo, embora ele seja marcado nessa vida pelo pecado, ele será ressuscitado pelo Senhor. E quando Jesus Cristo morreu na cruz por nós para nos redimir, Jesus não salvou apenas a nossa alma individual, Jesus salvou a nossa pessoa, incluído o nosso corpo. E é significativo a esse propósito que a maneira como Deus escolheu para nos salvar foi fazendo-se homem e assumindo um corpo humano, entregando completamente o seu corpo, o seu sangue, todo o seu ser. E a cada vez que nós celebramos a missa, eu não sei se vocês se dão conta dessas palavras,
mas se renova sobre o altar misteriosamente o sacrifício de Cristo, e Jesus nos entrega o seu corpo e diz: isto é o meu corpo. E assim como o de Cristo, o nosso corpo foi criado para louvar a Deus, para fazer a vontade do Pai, para servir os outros e para adorar o Senhor. Isso é fácil? Claro que não. Vejam que no momento da paixão, até Jesus, nosso Senhor, disse: Pai, afasta de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, mas a tua, e obedeceu, e a sua alma governou o seu corpo ao ponto de se entregar à morte, porque sabia que essa era a vontade do Pai eterno. Mas ao lado desse erro de desprezar o corpo e achar que o corpo não serve, vamos ter uma vida somente espiritual, tem o erro oposto, que talvez seja o erro abraçado pela maior parte das pessoas de hoje, que é o erro de, por assim dizer, idolatrar o corpo. Confundir, muitas vezes, aquilo que é espiritual com aquilo que é meramente físico. Dar uma total primazia e importância ao corpo e desprezar a alma, as coisas espirituais. Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Vejam, é muito bom, a gente precisa cuidar do nosso corpo. Inclusive é um imperativo do 5º mandamento da lei de Deus, né? Nutrir o nosso corpo, não expor o nosso corpo a perigos desnecessários, não ter um modo de vida conscientemente que faça mal ao nosso corpo. Nós precisamos evitar isso. O nosso corpo é um bem dado por Deus. Mas a pergunta que eu faço é, cada um pode pensar, quanto tempo você dedica a satisfazer as necessidades do seu corpo? A se alimentar, a ir de repente numa academia, a fazer uma atividade física, a cortar o seu cabelo, a fazer uma escova, a fazer uma chapinha, a fazer umas luzes, a cuidar das unhas, a pôr uns cílios, a fazer isso, aquilo outro? Ótimo. E quanto tempo você dedica a rezar? Quanto tempo você dedica a conhecer a fé católica que vai te ajudar a se salvar, que vai te levar para a salvação? Ou, ao menos, quanto tempo você dedica para aumentar a sua cultura, para ler bons livros, para aumentar a capacidade da sua alma? Mas tem um outro problema. Nesse mundo em que as pessoas idolatram preferencialmente o corpo como decorrência de uma visão materialista do ser humano, como se o homem fosse feito só de matéria, em outras palavras, esquecem-se que tem alma, é comum que as pessoas acreditem que aquilo que elas fazem com o próprio corpo não tem nada a ver com a relação delas com Deus. Então elas pensam assim, uma coisa é amar a Deus, é fazer a vontade de Deus. Outra coisa é o que eu faço com o meu corpo. Se você é mais jovem, se você está na universidade ou no colégio, é muito possível que você tenha aprendido da boca de algum professor, uma que é uma das máximas do mundo hoje, mas que não funciona para Deus, que é o seguinte: meu corpo, minhas regras. Isso faz parte do catecismo do mundo. Aliás, eu diria do catecismo do diabo, mas não faz parte da vontade de Deus. E por isso São Paulo vai dizer: porventura vocês ignoram que vocês são membros de Cristo? Fujam da imoralidade sexual. A expressão que ele usa é a porneia, que significa literalmente a fornicação, isso é, ter relações fora do casamento, mas pode significar também todo tipo de imoralidade sexual. Porque, em geral,
Um pecado que alguém venha a cometer fica fora do seu corpo. Mas aquele que comete a fornicação, a porneia, esse peca contra o próprio corpo. Ou vocês ignoram que o vosso corpo é um santuário do Espírito Santo, que o Espírito Santo mora em vós e foi dado por Deus? Vocês ignoram que vocês não pertencem a si mesmos, disse São Paulo. Não é o seu corpo as suas regras. Você pertence a Deus. Você deve obedecer a Deus. E assim como Jesus Cristo obedeceu até o ponto de entregar o seu próprio corpo à morte, não se faça a minha vontade, mas a tua, Senhor, a tua, Pai. Nós temos que obedecer a Deus. E nós temos aqui duas escolhas. Ou eu digo, o meu corpo para mim, para o meu egoísmo, para a minha satisfação, para a minha concupiscência, para o meu pecado, ou eu digo, o meu corpo para Deus, o meu corpo para servir os outros. E vejam, a nossa relação com Deus depende do corpo. Nós oramos pela postura do nosso corpo, oramos ficando de pé, nos ajoelhando, sentando. Nós oramos oferecendo as dores do nosso corpo a Deus como um sacrifício. Oramos oferecendo a abstinência de certas coisas que nós gostaríamos de comer como um sacrifício para Deus, oferecendo um jejum a Deus. Você pode e deve adorar a Deus oferecendo as dores do seu corpo. Se você tem uma dor crônica, uma dor de cabeça, uma dor nas costas, uma doença, uma febre, alguma coisa que faz mal para o seu corpo, ofereça. Ainda mais, ofereça a Deus as satisfações honestas que você tem no seu corpo. Reze antes de comer, para que o ato de comer, que dá tanto prazer para o nosso corpo, seja um ato de louvor ao Senhor. Você que é casado, casada na igreja e que, portanto, cuja união foi abençoada por Deus e estabelecida pelo próprio Cristo, ofereça o seu amor conjugal ao Senhor. Mas o nosso corpo também é necessário para o nosso relacionamento com os outros. Por meio de um simples olhar, nós manifestamos amizade, misericórdia, confiança, carinho. Por um aperto de mão, nós manifestamos confiança. Por meio de um abraço, nós manifestamos uma estima sincera. Mas por causa do pecado, pode acontecer que os nossos próprios atos corporais se tornem mentirosos. Como é que Jesus Cristo, o Salvador, foi entregue pelo seu amigo, seu falso amigo, muito amigo, Judas? Como Jesus foi entregue por Judas? Por meio de um beijo. E pode ser então que por meio dos atos do nosso corpo, ainda que nós digamos que eles representam amor, eles representem somente egoísmo, como é a fornicação, como são os pecados contra o 6º mandamento e contra o 9º mandamento em geral. Por isso São Paulo nos diz: vocês não pertencem a vocês mesmos. Vocês foram comprados por um preço, e um preço muito alto. Por isso, glorifiquem a Deus com o vosso corpo. Eu gostaria de concluir pedindo a intercessão de Nossa Senhora, em primeiro lugar porque nós rezamos especialmente para a Virgem Maria para pedir a pureza do nosso corpo. E até recomendo a todos que antes de dormir, todos rezem 3 Ave Maria sempre, pedindo a Nossa Senhora que nós tenhamos o corpo e a alma puros. Por quê? Porque sem isso é impossível ver a Deus. Jesus diz: felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Isso vale neste mundo, nesta vida e na eternidade. Vejam só, se a gente começa a descuidar a pureza, começa a ver bobagem, ou esse ambiente que a gente vive, em que as pessoas se vestem expondo o próprio corpo de maneira sensual, ou se o nosso coração se apega muito
não só à sensualidade, mas ao dinheiro, à avareza, à gula. Um dos primeiros sintomas é o seguinte: nós não conseguimos falar com Deus, não conseguimos rezar. E nós cristãos precisamos nos comprometer a fazer a nossa parte para que o mundo, a começar dentro da casa de Deus, mas a nossa família, a nossa casa, tenha um ambiente bom, em que se possa respirar um ar puro, em que nós possamos rezar. Mas além disso, a pureza é necessária para ver a Deus na eternidade. E sobre isso convém recordar que é doutrina da Igreja, a ressurreição, doutrina do Evangelho, da Palavra de Deus, a ressurreição da carne. Isso é, depois da segunda vinda de Cristo, os nossos corpos vão ressuscitar. E, portanto, a condição final, definitiva, no céu ou no inferno, depois da ressurreição de Cristo, vai ser uma condição em que nós estaremos de novo no nosso corpo e na nossa alma. E a Igreja ensina que no inferno, é bom saber disso, existem dois tipos de pena. A primeira é a chamada pena de dano. Por isso que se fala, a pessoa foi danada, se danou, quer dizer que foi para o inferno. O que é essa? É a maior pena do inferno. Não ver a Deus. Nós fomos criados para ver a Deus eternamente. E quem escolheu a condenação, porque a condenação é uma escolha pessoal, escolheu não ver a Deus face a face, é a maior pena. Mas tem também a chamada pena de sentido, ou dos sentidos. Com os mesmos sentidos com que nós fizemos o bem ou o mal, nós vamos ser premiados ou castigados. E o mesmo vale para quem for salvo. Claro que o grande bem no céu vai ser ver a Deus face a face. Mas no céu, finalmente, os nossos sentidos serão cumulados de todo o bem, de toda a suavidade. O nosso corpo no céu será glorioso, semelhante ao corpo de Jesus Cristo. Um corpo que não terá mais dor, não terá mais lágrimas. E até que isso aconteça, é necessário que nós enfrentemos as intempéries e as adversidades corporais desse mundo, transformando isso em um sacrifício agradável a Deus. Vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora para que, por meio dela, em cujo corpo, em cuja alma jamais houve divisão, porque ela não foi atingida pelo pecado, por intercessão de Nossa Senhora, se cumpram em nós aquelas palavras que o apóstolo São Paulo diz, não nesse texto, mas na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1. Oferecei os vossos corpos a Deus, como um sacrifício puro, santo, agradável. Este é o vosso culto espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.